Eu nunca imaginei que mandar uma mensagem simples para minha própria esposa fosse o começo do fim do nosso casamento. Mas foi. E o pior é que eu fiquei sabendo disso tarde demais, ou talvez cedo o suficiente para mudar tudo. Deixa eu te contar como esse dia começou. Era uma terça-feira comum. Acordei às 6 da manhã, como sempre. Fiz café, comi um pão com manteiga em pé na cozinha, peguei a mochila e desci para o metrô. A linha estava lotada, como sempre. Aquele cheiro de gente, aquele calor sufocante de São Paulo mesmo no meio do ano. Me espremei entre duas pessoas e fiquei olhando para o chão a viagem inteira. Vida normal. Vida minha. Trabalho como engenheiro numa empresa de infraestrutura no centro. Não é glamuroso, não é o tipo de coisa que impressiona ninguém numa festa. Mas é honesto, é meu, e eu construí isso do zero. Sou de Franca, interior de São Paulo. Vim para a capital com uma bolsa de estudos, uma mochila e R$ 300 no bolso. Minha mãe chorou no terminal rodoviário. Eu disse que ia dar certo, e deu. Foi nessa vida simples, nessa rotina de metrô e marmita e planilha, que eu conheci a Camila. A gente se conheceu num churrasquinho de apartamento, daqueles que a gente vai sem saber direito quem vai estar lá. Ela estava num canto, rindo de alguma coisa com uma amiga, e eu fiquei olhando mais tempo do que devia. Ela era simples do jeito que eu gosto. Sorriso fácil, jeito direto, sem afetação. A gente começou a namorar 2 meses depois, casou 3 anos depois. Foram 7 anos juntos, 7 anos que eu achei que estavam construindo alguma coisa de verdade, mas de volta àquela terça-feira. Por volta do meio-dia, eu mandei mensagem para ela perguntando o que ela queria de jantar. Simples assim, uma mensagem azul, daquelas que a gente manda sem nem pensar, porque é o tipo de coisa que marido e esposa fazem. 2 riscos apareceram embaixo da mensagem. Cinza. Ela ainda não tinha lido. Tudo bem, ela trabalhava muito. Eu entendi. Às 2 da tarde mandei de novo. Só um oi, tá tudo bem? 2 riscos. Cinza. Às 4, mandei um áudio curto. Ouvi o duplozinho cinza e continuei trabalhando. Às 6 da tarde, quando eu estava saindo do escritório, mandei mais um texto. Dessa vez não veio nem o cinza. Ficou com um risco só. O celular dela estava desligado ou sem sinal. E foi aí que alguma coisa dentro de mim começou a se apertar. Não era ciúme. Pelo menos eu não queria chamar de ciúme. Era uma sensação parecida com quando a gente esquece de fechar o gás e só lembra depois que já saiu de casa. Um incômodo surdo, que fica ali atrás do pensamento, que a gente tenta ignorar, mas não consegue. Tentei me distrair. Fui no mercadinho aqui perto de casa, comprei um frango, temperei, joguei na frigideira, fiz arroz, abri o feijão que estava na geladeira desde domingo, botei à mesa. 2 pratos, 2 copos, 2 talheres, como sempre. Sentei, esperei e fui lembrando. Há uns 4 meses a Camila tinha sido promovida. Virou assistente direta do Henrique, o dono da empresa onde ela trabalhava. Um empresário bem-sucedido, daqueles que aparecem em foto em revista de negócio, terno caro, aperto de mão firme e sorriso de quem sabe que tem dinheiro. Ela voltou do trabalho naquele dia, com os olhos brilhando de um jeito diferente. Disse que ia ter mais responsabilidade, mais exposição, mais oportunidade. Eu fui o primeiro a torcer. Eu mesmo disse, vai fundo, você merece. O que eu não percebi ou não quis perceber é que depois daquela promoção alguma coisa foi mudando. Não de repente, essas coisas nunca mudam de repente. Vai devagar, vai sutil, vai na consistência dos pequenos detalhes que a gente ignora porque não quer enxergar o que eles significam. Ela passou a chegar mais tarde, passou a responder menos, passou a se arrumar mais para sair de manhã, passou a ter assunto que eu não conhecia, nome que eu não sabia quem era, referência de restaurante que nunca tinha ido comigo, e eu fui engolindo cada detalhe desses, achando que era crescimento, achando que era ela evoluindo, querendo acreditar nisso. Mas naquela terça-feira, com a comida esfriando na mesa e o celular dela sem dar sinal, eu não consegui mais fingir que era só isso. Me levantei, fui até a janela, olhei lá para baixo, o movimento da rua, os carros,
a vida seguindo normal de todo mundo enquanto a minha estava parada naquele apartamento, esperando por alguém que não respondia uma mensagem desde o meio-dia. Foi aí que eu senti. Não soube nomear ainda, mas senti. Aquela certeza fria que ocupa o peito antes da gente ter coragem de admitir o que ela quer dizer. Voltei para a mesa. Comi sozinho. Deixei o prato dela tampado e fiquei esperando. O que eu não sabia ainda era que, enquanto eu mandava mensagem e aquecida o jantar, e ficava olhando pela janela, ela estava tomando uma decisão. Uma decisão que ela achava que eu ia aceitar em silêncio, como sempre. Ela não sabia ainda que o meu silêncio ia ser muito diferente do que ela esperava. Eram quase 11 da noite quando eu ouvi a chave na fechadura. Eu estava no sofá, com a televisão ligada em algum canal que eu não estava assistindo de verdade. O som estava baixo, a imagem piscava no escuro da sala, e eu ficava olhando para o celular de vez em quando, como se fosse aparecer alguma mensagem que justificasse tudo. Não apareceu nada, até que a porta abriu. Ela entrou sorrindo. Não era o sorriso cansado de quem trabalhou até tarde. Não era o sorriso aliviado de quem chegou em casa depois de um dia difícil. Era um sorriso solto, leve, daquele tipo que a gente tem quando passou o tempo com alguém cuja companhia fez bem. Um sorriso que eu não via no rosto dela há muito tempo e que eu nunca tinha visto ser dirigido para mim do jeito que ela entrou naquela porta. Ela nem me olhou de cara. Jogou a bolsa no banco perto da entrada, passou a mão no cabelo e só então virou o rosto na minha direção. Como se eu fosse um detalhe do apartamento, como se fosse a planta no canto da sala ou o quadro que a gente para de ver depois de um tempo porque se acostuma demais. Eu disse: "Onde você estava?" A voz saiu mais calma do que eu esperava. Acho que por dentro eu já sabia que precisava de calma. Que se eu abrisse espaço para o que eu estava sentindo de verdade, ia perder o chão completamente. Ela respondeu sem hesitar. Disse que estava com o Henrique, que eles foram jantar depois do trabalho, que o jantar se estendeu, que depois foram para o apartamento dele conversar sobre alguns projetos e que o tempo passou. Disse tudo isso com a mesma naturalidade com que diria que foi no mercado comprar pão, sem tremer na voz, sem desviar o olhar, sem nenhum sinal de que aquilo devesse me afetar. Eu fiquei olhando para ela. Ela tinha trocado de roupa em algum momento do dia. Não saiu de casa de manhã com aquele vestido. O cabelo estava diferente também, solto de um jeito mais arrumado do que ela costuma usar. E o perfume, esse foi o detalhe que me atravessou de um jeito que eu não consigo explicar direito até hoje. Era um perfume diferente do dela. Caro, pesado, adulto, o tipo de coisa que gruda na roupa de quem abraça. Eu disse o nome dela. Só o nome, bem quieto. Ela cruzou os braços e ficou me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era culpa. Era quase impaciência. Como se a minha reação estivesse sendo inconveniente. Como se eu estivesse atrapalhando alguma coisa boa que ainda estava acontecendo dentro da cabeça dela. E então ela falou. Disse que eu não precisava ficar assim. Disse que o Henrique era uma pessoa importante na vida profissional dela e que eu deveria entender isso. Disse que existia um mundo de oportunidades que ela estava tendo acesso agora, um mundo que eu nunca ia conseguir oferecer para ela. E aí, ela parou um segundo. Parou mesmo, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado, mas na direção errada, na direção de machucar mais, e disse: "Você não pode me dar jantares caros, viagens e joias como ele. Marcos." Eu ouvi aquilo e alguma coisa dentro de mim parou. Não foi raiva. Pelo menos não foi só raiva. Foi uma mistura de coisa que não tem nome certo. É aquela sensação de quando a gente cai de uma altura que não esperava e o corpo ainda não processou o impacto. Você está caído, você sabe que caiu, mas a dor ainda não chegou de verdade. Eu olhei para ela. Depois olhei para o prato que ainda estava coberto sobre a mesa. O jantar que eu tinha feito com a intenção de recebê-la bem. O frango que devia estar frio e ressecado a essa altura. O arroz que a panela provavelmente tinha ressecado também. 2 pratos. Um deles nunca usado. Ela seguiu falando. Disse que não estava me pedindo permissão, que estava me contando porque achava que eu merecia saber. Disse que o Henrique via nela uma mulher com potencial, com ambição, com capacidade de estar num nível diferente do que a gente vivia. E enquanto ela falava,
eu fui percebendo que ela não estava com raiva de mim, estava com pena. Essa foi a parte que doeu mais fundo. Não as palavras, não a traição em si, mas o jeito com que ela me olhava enquanto dizia tudo aquilo. Como se eu fosse algo pequeno demais para ser levado a sério. Eu apanhei o garfo devagar. Puxei o prato para minha frente, tirei o pano que estava por cima e comecei a comer. Ela ficou parada, me olhando, esperando alguma coisa. Uma briga, uma voz alta, um solavanco de cadeira, um soco na mesa, qualquer reação que fizesse sentido para ela. Mas eu não dei nada disso. Comi, devagar, com a mastigação controlada de quem está usando toda a energia do corpo para não desmoronar ali mesmo. Ela disse o meu nome de novo, dessa vez com um tom diferente, não de culpa, mas de estranhamento. O meu silêncio claramente não era o que ela esperava. Eu não respondi. Ela ficou mais um tempo parada ali, pegou a bolsa, foi pro quarto, ouvi a porta fechar, ouvi o chuveiro ligar. Ouvi o silêncio que veio depois, e eu continuei comendo. Por fora eu estava quieto. Por dentro era outra história. Por dentro eu estava revisando cada mês dos últimos 4, cada detalhe que eu tinha ignorado, cada chegada tarde, cada resposta curta, cada noite que ela dormiu de costas sem explicação. Estava encaixando as peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar, mas que estava completo ali na minha frente, sem que eu pudesse fingir que não enxergava. E no meio disso tudo, o celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de Rodrigo, meu amigo de infância, que é contador e às vezes cuida de alguns trâmites para mim. A mensagem era curta. Eram só 2 linhas. E quando eu li, alguma coisa mudou no meu peito. Não era alívio, não era felicidade. Era uma certeza fria e silenciosa de que o jogo que ela achava que estava ganhando tinha muito mais capítulos do que ela imaginava. Eu não abri a mensagem ainda. Deixei o celular virado para baixo, terminei o jantar, lavei meu prato e fui para o sofá. Ela que dormisse tranquila por essa noite, porque na manhã seguinte tudo ia ser diferente. Eu já tinha terminado o jantar, mas o silêncio continuou. Fiquei sentado no sofá com o controle remoto na mão, sem apertar nenhum botão. A televisão ainda mostrava alguma coisa. Uma propaganda, acho, daquelas que ficam repetindo no intervalo. Mas eu não estava vendo nada. Estava ouvindo. O chuveiro lá no quarto tinha parado. O secador ligou por uns minutos e depois desligou também. Ouvi a gaveta abrindo, o barulho de pote de creme sendo colocado de volta na prateleira, os passos indo até a cama. E depois o silêncio total de quem deitou. Puxou o cobertor e fechou os olhos, sem se preocupar com mais nada. Ela foi dormir. Eu fiquei olhando para o teto. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre esses momentos. Todo mundo imagina que quando você recebe uma notícia assim, uma traição escancarada na sua cara, você vai explodir, vai gritar, vai bater na parede, vai ligar para alguém chorando, vai fazer alguma coisa que corresponda ao tamanho do que está sentindo. Mas na prática, pelo menos para mim, não foi assim. O que veio não foi explosão. Foi uma espécie de clareza estranha, aquela clareza que só aparece quando a situação é grande demais para ser processada de uma vez só. O cérebro para de tentar entender tudo ao mesmo tempo e começa a funcionar em câmera lenta, prestando atenção em detalhes pequenos, em coisas que não deveriam importar, mas importam porque a mente precisa de algum lugar para se apoiar. Eu fiquei olhando para o lustre do teto. Tinha uma rachadura pequena no reboco ali perto da base. Nunca tinha reparado antes. Fiquei olhando para aquela rachadura por não sei quanto tempo, pensando que precisava passar massa corrida ali antes que abrisse mais, e ao mesmo tempo pensando que talvez não valesse mais a pena consertar nada naquele apartamento. Por fora, eu estava parado, quieto. Qualquer pessoa que me visse naquele sofá ia achar que eu tinha apagado. Mas por dentro era o oposto. Por dentro estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, como um barulho muito alto que só você consegue ouvir. Eu estava com raiva. Isso eu não vou negar. Mas a raiva não era do tipo que grita. Era do tipo que aperta, que vai descendo devagar pelo peito, passa pela barriga e se instala em algum lugar fundo, firme, pesado e fica lá.
A raiva de quem entendeu que foi subestimado. Não traído. Traição dói diferente. Dói de um jeito mais quente, mais imediato. O que eu estava sentindo era mais frio do que isso. Era a raiva específica de quem percebe que a outra pessoa nunca te enxergou de verdade. Que o tempo todo você estava sendo visto como uma peça menor no jogo dela. Você não pode me dar jantares caros, viagens e joias como ele. Eu repeti aquela frase na cabeça umas 5 vezes. Não porque doía menos com a repetição, doía mais, mas porque eu precisava ter certeza de que tinha escutado direito, de que não estava distorcendo nada, de que aquelas palavras tinham saído da boca dela com aquela calma toda, naquele apartamento que a gente tinha escolhido junto, em frente àquela mesa que eu mesmo tinha montado anos atrás com parafuso e chave de fenda numa tarde de sábado, enquanto ela ria de mim dizendo que eu ia montar tudo errado. Eu montei tudo certo. Sempre montei tudo certo. Vim do interior sem nada, estudei com bolsa, trabalhei enquanto estudava, formei, passei em concurso, fui promovido. Guardei dinheiro, planejei cada passo com a cabeça fria. Nunca fui de ostentação, nunca fui de aparecer, mas nunca fui de ficar parado também. Cada coisa que eu tinha construído. Cada conquista tinha nome e tinha suor. E ela sabia disso, ou pelo menos eu achava que sabia. Mas o Henrique tinha restaurante caro, tinha apartamento no Itaim Bibi, tinha terno importado e nome em revista de negócio e carro que custa mais do que a gente ganha em 2 anos. E aparentemente, isso valia mais do que tudo que eu tinha construído ao lado dela. Eu fechei os olhos por um momento. Respirei fundo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Deixei o ar entrar devagar e sair mais devagar ainda. Que é o único recurso que a gente tem quando o peito aperta desse jeito e o único lugar seguro é dentro da própria respiração. E aí eu pensei numa coisa que meu pai dizia quando eu era pequeno. Meu pai era marceneiro em Franca, um homem de poucas palavras, mãos calejadas, vida simples. Mas tinha uma frase que ele repetia toda vez que eu chegava em casa reclamando de alguma injustiça da vida, da escola, do time de futebol, de alguma briga de criança que parecia enorme na época. Ele parava o que estava fazendo, me olhava e dizia: "Filho, o barulho que você faz quando apanha diz muito mais sobre você do que a porrada em si." Eu nunca esqueci isso. E foi essa frase que ficou comigo naquela noite, no sofá, com o teto rachado na minha frente e o celular virado para baixo na mesa de centro. Ela esperava que eu fizesse barulho. Eu podia sentir isso na forma como ela tinha falado, naquele tom quase provocativo, naquela postura de braços cruzados esperando uma reação. Ela queria a briga, queria que eu fosse até o quarto atrás dela, que eu levantasse a voz, que eu ficasse na defensiva tentando provar que valia alguma coisa. Porque aí o problema virava meu. Aí eu virava o marido inseguro, o homem que não aceita o sucesso da mulher, o ciumento que não sabe lidar com as coisas. E ela ficaria com a narrativa confortável de que eu era o problema. Mas eu não fui. Fiquei no sofá. E foi aí que eu peguei o celular e olhei de novo para a mensagem do Rodrigo. Ele tinha mandado às 22h43, enquanto eu comia em silêncio e ela ainda estava no banheiro. A mensagem era curta, como eu disse, mas o que ela dizia mudava completamente o peso daquela noite. Não vou revelar tudo agora, porque algumas coisas precisam ser ditas no momento certo, e esse momento ainda não tinha chegado. Mas posso dizer que quando eu li aquelas 2 linhas, eu fechei o aplicativo, coloquei o celular na mesa de centro, e pela primeira vez desde que a porta tinha aberto, eu respirei com facilidade. Não porque a dor tinha sumido. A dor continuava lá, densa e real. Do jeito que dor de verdade sempre fica. Ela não some de hora em hora. Ela apenas ocupa espaço junto com o resto. Mas junto com a dor tinha chegado outra coisa. Uma espécie de perspectiva. Uma visão mais larga do que aquele apartamento, daquela noite, daquela cena toda. E com essa visão veio uma calma diferente. Não a calma de quem desistiu. A calma de quem decidiu. Eu deitei no sofá sem buscar travesseiro nem cobertor. Olhei para o teto de novo. A rachadura continuava lá. E eu pensei, tudo bem, essa rachadura eu não vou consertar. Mas outras coisas eu vou. E vou consertar do meu jeito, no meu tempo,
sem fazer barulho nenhum. Porque o barulho que eu faço quando apanho diz muito mais sobre mim do que a porrada em si. Meu pai me ensinou isso. E naquela noite, deitado num sofá enquanto minha esposa dormia tranquila no quarto, depois de me humilhar na minha própria sala, eu entendi que o silêncio que eu estava guardando não era fraqueza. Era o começo de alguma coisa. Eu ainda não sabia exatamente o quê, mas sabia que quando essa alguma coisa chegasse, ela não ia conseguir ignorar. E dessa vez não ia ser ela deixando minha mensagem com 2 riscos cinza. Dessa vez, eu é que não ia responder. Fechei os olhos e esperei o amanhecer. Se você chegou até aqui, você já sabe que essa história não vai terminar do jeito que ela planejou. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que acontece na manhã seguinte vai te deixar sem acreditar. Curte esse vídeo se você acredita que a verdade sempre aparece. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa história e comenta aqui embaixo. Você teria ficado em silêncio ou teria reagido? Eu não dormi. Isso não é força de expressão, não é exagero de narrador querendo criar clima. Eu literalmente não fechei o olho uma vez sequer naquela noite. Fiquei deitado no sofá com os olhos abertos no escuro, ouvindo o silêncio do apartamento, ouvindo a cidade lá fora, ouvindo o barulho da minha própria cabeça, que não parava de girar mesmo quando eu mandava ela parar. Tem uma diferença enorme entre não conseguir dormir de preocupação e não conseguir dormir porque a mente está trabalhando. A primeira é angústia pura. Aquela coisa que aperta o peito e não deixa respirar direito, que fica repetindo o problema sem resolver nada, que esgota sem produzir. A segunda é diferente. A segunda é quando o cérebro entende que aconteceu algo grande demais para ser ignorado e decide por conta própria que é hora de fazer as contas, de revisar tudo, de entender onde foi que a coisa começou a desandar de verdade. Foi a segunda que me pegou naquela noite. Comecei do começo. Fui voltando mês a mês, cena a cena, detalhe a detalhe, tentando ser honesto comigo mesmo, que é a coisa mais difícil que existe. Ser honesto com a própria história sem ficar se poupando, sem ficar pintando a si mesmo como o herói perfeito que não errou em nada. Eu queria entender. Não para me culpar, mas para não repetir. Para sair daquela noite com alguma coisa que valesse. E fui lembrando. Lembrei da noite que ela chegou em casa falando do Henrique pela primeira vez. Não com admiração aberta, mas com aquele entusiasmo sutil de quem está tentando disfarçar o quanto foi impressionada. Ele tinha feito uma apresentação para a equipe, uma daquelas apresentações de empresário que mistura dado com história pessoal, que parece palestra de motivação, mas tem dinheiro real por trás. Ela contou com os olhos brilhando. Eu ouvi. Perguntei 2 ou 3 coisas e depois mudamos de assunto porque o arroz estava fervendo. Eu devia ter prestado mais atenção naquele brilho. Lembrei da primeira vez que ela chegou tarde sem avisar. Foi numa quinta-feira, umas 3 semanas depois da promoção. Eu mandei mensagem às 7 da noite perguntando se ela queria que eu esperasse para jantar junto. Ela respondeu rápido dessa vez. Rápido demais, na verdade. Uma rapidez de quem estava com o celular na mão esperando outra mensagem chegar. Disse que ia demorar mais um pouco, que tinha uma reunião estendida, que não era para me preocupar. Eu não me preocupei, jantei sozinho e fui dormir. Quantas vezes eu jantei sozinho nos últimos 4 meses? Fui contando no escuro. Parei de contar quando cheguei em 12. Lembrei de uma noite que ela chegou animada e eu tentei conversar, tentei estar presente, tentei ser o marido que ela queria que eu fosse naquele momento. E ela ficou no celular durante boa parte da conversa, respondendo mensagem com o teclado que ela inclina para ninguém ver a tela. Eu achei que era assunto de trabalho. Achei de verdade, porque é mais fácil achar do que encarar o que pode ser. Lembrei da última vez que a gente saiu junto. Foi num sábado do mês passado. Fomos num boteco aqui perto, daquele simples de mesa de plástico e chopinho gelado e petisco que serve em prato de alumínio. Eu adorei. Ela ficou quieta boa parte do tempo, olhando para o telefone quando achava que eu não estava prestando atenção e na volta para casa disse que estava cansada. Eu segurei a mão dela no caminho. Ela não apertou de volta. Eu notei. Na hora eu notei, mas engoli. Porque a gente engole muita coisa quando quer acreditar que uma coisa ainda está inteira.
Você vê a rachadura no reboco, mas convence a si mesmo de que é só a parede assentando, que é normal, que não vai passar para dentro. Você vê os sinais e cria uma explicação para cada um deles, porque a explicação é menos dolorosa do que a verdade. Isso não é burrice. Isso é o que o amor faz com a lucidez da gente. Ele a convence de que é melhor esperar um pouco mais antes de acreditar no pior. O problema é que enquanto você espera, o pior continua acontecendo. Por volta das 2 da manhã, eu levantei do sofá e fui até a janela. São Paulo de madrugada tem um silêncio que não é silêncio de verdade. Ainda tem carro passando, ainda tem luz acesa em janela de prédio, ainda tem sirene ao longe de vez em quando. Mas comparado com o dia, parece silêncio. Parece que a cidade deu uma pausa e está respirando fundo antes de começar tudo de novo. Eu fiquei olhando para a rua por um bom tempo. Fui pensando na minha mãe lá em Franca, numa ligação que ela tinha me dado faz umas 2 semanas, uma ligação de segunda-feira à tarde que ela dá de vez em quando, só para saber se está tudo bem. Eu tinha respondido que sim, que tudo bem, que o trabalho estava corrido, mas estava ótimo, que a Camila mandava abraço. Minha mãe perguntou se a gente estava bem, com aquela intuição de mãe que não precisa de dado concreto, que fareja o que não foi dito. Eu disse que sim. Dei risada. Mudei de assunto. Minha mãe sabia que alguma coisa estava errada. Eu é que não quis admitir. Voltei para o sofá e peguei o celular de novo. Abri a mensagem do Rodrigo. Li de novo, devagar dessa vez, palavra por palavra. Rodrigo é meu amigo desde o ensino fundamental em Franca. A gente cresceu no mesmo bairro, estudou na mesma escola, foi junto para o cursinho pré-vestibular, numa Kombi que o pai de um amigo nosso dirigia todo dia. Ele foi para contabilidade, eu fui para engenharia, e a vida foi separando a gente geograficamente, mas nunca de verdade. É aquele tipo de amizade que não precisa de manutenção constante. Você fica meses sem falar, aí liga e retoma de onde parou sem estranheza nenhuma. Faz uns 6 meses, eu tinha pedido para ele me ajudar com algumas questões financeiras. Nada urgente na época. Só queria organizar melhor meu dinheiro, entender onde eu estava pisando, que tipo de movimentação eu podia fazer com o que eu tinha guardado. E 3 semanas atrás, surgiu uma oportunidade. Uma construtora do interior de Goiás estava abrindo capital para um projeto grande, expansão de infraestrutura numa região que estava crescendo rápido por causa do agronegócio. Era o tipo de projeto que bate na porta de engenheiro uma vez na vida, se tanto. Eles precisavam de um sócio técnico, alguém que entendesse de estrutura e pudesse assinar responsabilidade técnica pela obra. Rodrigo soube pelo escritório dele, me ligou, e em 48 horas eu tinha lido o projeto inteiro, feito as contas e decidido que ia entrar. Eu assinei o contrato numa semana. Não contei para Camila ainda, não porque eu estava escondendo, estava planejando contar do jeito certo, num momento certo, com os detalhes todos fechados. Queria chegar em casa num sábado, abrir uma garrafa de vinho, sentar com ela e dizer: olha o que eu estou construindo. Queria ver aquele brilho no olho dela que eu sentia falta. Queria que ela soubesse que eu nunca tinha parado de me mover, mesmo sem fazer barulho. Só que o sábado não chegou. Ou chegou, mas chegou tarde. A mensagem que Rodrigo tinha mandado às 22 horas e 43 minutos daquela noite dizia o seguinte: confirmou. Transferência na sexta. Primeira parcela conforme o contrato. Tá bom. Eu fiquei olhando para as palavras. O valor que ia entrar na sexta era o equivalente a quase 1 ano e meio do meu salário atual. De uma vez. E essa era só a primeira parcela. O contrato previa mais 3 ao longo da obra, além de participação nos resultados no final. Eu deixei o celular na mão e fiquei olhando para o escuro. Pensa comigo. Naquela mesma noite em que minha esposa entrou pela porta sorrindo, com o perfume de outro homem na roupa, e disse na minha cara que eu não era capaz de oferecer a ela o que o Henrique oferecia. Nessa mesma noite, havia um contrato assinado com o meu nome que ia mudar completamente tudo o que ela achava que sabia sobre mim. Não senti vontade de rir, nem de chorar. Senti uma coisa mais estranha do que as duas. Senti o peso exato de uma ironia que a vida às vezes prega com uma precisão que parece roteiro. Ela tinha escolhido a noite errada para me dizer que eu não era suficiente.
E eu tinha ficado em silêncio na noite certa. Digitei uma resposta para o Rodrigo. Pode confirmar. E quando você tiver um tempo amanhã, me liga. Preciso falar com você sobre uma outra coisa também. Enviei. Desliguei a tela. Fiquei deitado de olhos abertos até o céu do lado de fora da janela começar a clarear. Primeiro aquele cinza muito escuro que não é mais noite, mas ainda não é dia. Depois um azul muito fundo. Depois um laranja fraco no horizonte entre os prédios. São Paulo amanhecendo é uma coisa que eu nunca fico cansado de ver, mesmo quando estou destruído por dentro. E enquanto a luz ia chegando devagar pela fresta da cortina, eu fui organizando na cabeça o que eu ia fazer. Não com raiva, não com sede de vingança. Isso é coisa de quem ainda está preso na dor, e eu precisava estar além da dor para fazer o que eu tinha que fazer. Fui organizando com a cabeça fria de engenheiro, passo a passo, detalhe a detalhe, porque o projeto mais importante que eu tinha pela frente não estava em Goiás, estava dentro daquele apartamento. E diferente de qualquer outra obra que eu já tivesse tocado, essa não tinha prazo para erro. Quando o sol entrou de verdade pela janela, eu levantei, dobrei o cobertor que eu nem tinha usado e fui até a cozinha fazer café. Ela ainda estava dormindo, mas a manhã que esperava por ela não era a mesma que ela esperava encontrar. O café ficou pronto às 6h20 da manhã. Eu ouvi o barulho da cafeteira, aquele chiado final que indica que terminou de passar. E fui até a cozinha com a cabeça ainda pesada de uma noite sem sono, mas com alguma coisa diferente dentro do peito. Não era leveza. Leveza era palavra demais para aquele momento. Era mais uma firmeza. Aquela sensação específica de quando a gente toma uma decisão difícil e o corpo inteiro concorda com ela, antes mesmo da cabeça terminar de processar. Enchi a xícara. Tomei o primeiro gole em pé, de costas para a pia, olhando pela janela da cozinha para o prédio do lado de frente. Uma janela acesa lá no 5º andar. Alguém que também acordou cedo ou que também não tinha dormido. Fiquei me perguntando que tipo de noite aquela pessoa tinha tido. Se tinha sido mais fácil do que a minha ou mais difícil. A gente nunca sabe o que está acontecendo do outro lado da janela dos outros. Peguei o celular e abri a conversa com Rodrigo. Ele ainda não tinha lido minha mensagem da madrugada. Provavelmente estava dormindo como qualquer pessoa normal faz de madrugada. Diferente de mim que fiquei olhando para o teto, fazendo o inventário da própria vida. Mas eu sabia que ele ia ligar assim que acordasse e visse. Rodrigo é assim. Não deixa mensagem sem resposta. Não importa o que esteja fazendo. É um daqueles amigos que você pode ligar às 3 da manhã e ele atende sem reclamar e sem perguntar se é urgente, porque para ele, amizade de verdade não tem horário comercial. Enquanto eu esperava, fui até o quarto buscar meu notebook. A porta estava entornada. Empurrei devagar, sem fazer barulho, e peguei o computador que ficava na escrivaninha do meu lado da cama. Ela estava dormindo de lado, com o cabelo espalhado no travesseiro, o cobertor puxado até o ombro. Quieta, alheia, com aquela paz no rosto de quem dormiu sem culpa. Eu fiquei olhando por uns 2 segundos, não com raiva, com uma estranheza funda, daquelas que aparecem quando a gente olha para algo familiar e de repente não reconhece mais. Era minha esposa. Era a mulher com quem eu tinha dividido aquela cama por 5 anos. Era o rosto que eu conhecia cada detalhe. A marca pequena perto da sobrancelha direita. O jeito que ela franzia o nariz levemente quando estava dormindo fundo. O ritmo da respiração dela que eu aprendi a reconhecer sem nem pensar. E ao mesmo tempo, era uma pessoa que eu descobria naquela noite que eu talvez nunca tivesse conhecido de verdade. Peguei o notebook e saí sem fazer barulho. Voltei para a cozinha, abri o computador na mesa e acessei a pasta onde eu guardava todos os documentos do contrato com a construtora. Tinha passado semanas organizando aquilo. Proposta inicial, contraproposta, cláusulas revisadas, laudo técnico que eu mesmo produzi, assinaturas digitalizadas, comprovantes de registro. Tudo ali organizado por data, por assunto, em subpastas com nome claro. Jeito de engenheiro. Jeito de quem aprendeu desde cedo que documento sem organização é documento perdido. Abri o arquivo principal do contrato e li o sumário mais uma vez. O projeto
era uma expansão viária numa região entre Jataí e Rio Verde, em Goiás. Área que nos últimos 5 anos tinha explodido em produção agrícola e estava precisando desesperadamente de infraestrutura de qualidade. A construtora Irmãos Felício, era uma empresa familiar de 30 anos de mercado, sólida, sem pendência jurídica, com 3 obras entregues no prazo nos últimos 2 anos. Rodrigo tinha verificado tudo: balanço, certidão negativa, histórico de obras. Estava limpo. Minha entrada no projeto era como sócio técnico minoritário, 15% do contrato, com responsabilidade sobre toda a parte de estrutura e fundação. Era exatamente o tipo de trabalho que eu fazia há 12 anos, só que agora com uma diferença fundamental. Eu não estava executando para ninguém, estava executando para mim. A primeira parcela, que Rodrigo tinha confirmado na noite anterior, equivalia ao adiantamento pelo projeto técnico inicial, o levantamento, o laudo e o projeto executivo que eu já tinha entregue. O restante viria conforme a obra avançasse, em 3 parcelas, com a última incluindo a participação nos resultados finais. No total, se tudo fosse conforme o projetado, eu ia sair daquele projeto com um valor que levaria uns 6 anos para acumular no meu salário atual. Fechei o notebook devagar e fiquei sentado na mesa da cozinha, com a xícara de café nas mãos, deixando aquilo pousar de vez. A Camila não sabia de nada disso. Não porque eu tivesse escondido por maldade ou por desconfiança. Eu não escondi. Simplesmente estava esperando o momento certo. Há 3 semanas, quando assinei o contrato, eu tinha chegado em casa querendo contar, mas ela tinha chegado antes de mim exausta. Deitou no sofá e dormiu com o tênis ainda no pé. No fim de semana seguinte, eu tentei abrir o assunto numa tarde de sábado, mas ela recebeu ligação do trabalho e ficou 40 minutos no quarto. E aí foi passando. Foi ficando para depois, foi se tornando esse segredo que não era segredo, só uma surpresa mal temporizada. Uma surpresa que agora tinha um valor completamente diferente. Porque antes, quando eu planejei contar, a ideia era mostrar para ela que eu estava crescendo. Que o homem com quem ela tinha casado não era um teto, era um ponto de partida. Que enquanto eu não gritava nem aparecia, eu estava me movendo por baixo, construindo, calculando, chegando em lugares que a gente às vezes não imagina conseguir quando olha de fora. Só que agora o cenário tinha mudado completamente. Agora, aquele contrato não era mais uma surpresa de marido para a esposa. Tinha virado outra coisa. Tinha virado prova. Evidência silenciosa de tudo que ela tinha me chamado, que eu não era. Tinha virado a resposta mais precisa e mais devastadora para aquela frase que ela tinha jogado na minha cara. Você não pode me dar jantares caros, viagens e joias como ele. Não com raiva, com fato. E fato. Aprendi desde cedo. É mais poderoso do que qualquer argumento. O celular vibrou. Era Rodrigo. Ligação de vídeo. 6h52 da manhã. Esse homem tinha visto minha mensagem e ligado antes de tomar café. Como eu disse, amizade de verdade não tem horário comercial. Atendi baixinho, me levantei e fui para a varanda para não acordar ela. A cara dele na tela estava com aquela expressão de quem acabou de acordar, mas está com a cabeça já funcionando. Ele é assim. Não precisa de tempo de aquecimento, já acorda ligado. Herdou isso do pai dele, que era comerciante, e abria a loja às 7 da manhã, já no ritmo total. Ele perguntou o que tinha acontecido. Eu contei. Contei tudo, do começo. As mensagens sem resposta, ela chegando à meia-noite, o perfume diferente, as palavras dela, o jantar em silêncio, a noite no sofá. Ele ficou me ouvindo sem interromper, que é uma qualidade rara. Saber escutar sem ficar antecipando o que vai dizer quando for sua vez de falar. Quando eu terminei, ele ficou quieto uns 3 segundos. Depois disse: Marcos, você precisa de um advogado. Não amanhã. Hoje. Eu já sabia disso. Mas ouvir de fora confirmou que eu não estava exagerando. Que a situação era o que eu achava que era, e não algo que eu poderia resolver com uma conversa de casal numa tarde de domingo. Ele disse que tinha um amigo, o Daniel, que trabalhava com direito de família há anos. Discreto, competente, do tipo que resolve sem fazer cena. Perguntou se eu queria que ele ligasse ainda de manhã. Eu disse que sim.
A gente ficou mais uns 20 minutos conversando. Ele foi fazendo perguntas práticas sobre o apartamento que estava no meu nome antes do casamento, sobre o carro também no meu nome, sobre contas conjuntas que a gente nunca tinha aberto porque eu sempre fui de separar as finanças, cada um com a sua conta, dividindo as despesas da casa no meio, sobre o contrato com a construtora, que tinha sido assinado antes de qualquer ruptura formal e com recurso exclusivamente meu. Enquanto ele falava, eu fui entendendo a dimensão real do que eu tinha pela frente. E entendendo também uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda. Eu estava, por acaso ou por alguma justiça estranha do universo, numa posição muito mais protegida do que ela provavelmente imaginava. O apartamento era meu antes do casamento, documentado, registrado, sem nome dela em lugar nenhum. O contrato era meu. O dinheiro que ia entrar na cesta ia direto para minha conta individual. Ela tinha me chamado de menos, mas me chamou sem saber com quantos metros quadrados eu estava de pé. Quando eu desliguei a ligação com Rodrigo, o sol já estava alto o suficiente para iluminar bem a varanda. Lá embaixo, a rua tinha voltado ao movimento normal de manhã de São Paulo. Gente indo para o trabalho, padaria com fila, ônibus parando e arrancando. A cidade que não para. Eu fiquei olhando por um momento e tomei a última decisão daquela manhã, a mais importante e ao mesmo tempo a mais simples. Eu ia colocar o contrato impresso sobre a mesa da cozinha, não como arma, não como ameaça, mas como informação, como resposta ao que ela tinha dito, numa linguagem que não precisava de voz alta nem de briga, só papel, assinatura e valor. Deixar ela ler com os próprios olhos aquilo que ela tinha descartado sem nunca ter se dado ao trabalho de olhar direito. E junto com o contrato ia colocar um segundo documento. Esse segundo ela não esperava. Esse segundo era o que ia fazer tudo mudar de lugar de uma vez por todas. Voltei para a cozinha, abri o notebook e comecei a digitar com a calma de quem não tem mais nada a perder. E exatamente por isso, tem tudo a ganhar. Eu imprimi os 2 documentos às 7h40 da manhã. A impressora ficava no pequeno escritório que eu tinha montado no quarto de hóspedes. Uma mesa simples, uma cadeira, prateleira com livros técnicos e algumas caixas organizadas com documentos antigos. Era o canto do apartamento que mais tinha a minha cara. Ela raramente entrava ali. Dizia que o ambiente era sério demais, que deixava ela com aquela sensação de obrigação que ela não queria sentir em casa. Eu nunca reclamei. Cada um tem o seu espaço. E esse era o meu. Ouvi as folhas saindo da impressora uma a uma. Peguei os documentos, bati as bordas contra a mesa para alinhar e fui até a cozinha. Coloquei os 2 sobre a mesa com cuidado, um ao lado do outro, bem no centro. Em cima da toalha xadrez vermelho e branco que ela mesma tinha escolhido num mercado de artesanato em Embu das Artes, numa viagem que a gente tinha feito 3 anos atrás. Uma das últimas viagens que a gente fez juntos de verdade. Daquelas que a gente fica presente de verdade, sem celular dominando a atenção, sem pensamento dividido. Olhei para a mesa um instante. Os documentos estavam virados para baixo. Ela ia ter que virar para ler. Esse detalhe não foi por acaso. Fui até o banheiro, tomei banho demorado de verdade, aquele banho que a gente toma quando precisa pensar, e a água quente é o único lugar onde o pensamento flui sem obstáculo. Fiquei uns 15 minutos embaixo do chuveiro de olhos fechados, deixando a água bater no ombro e na nuca, que era exatamente onde eu estava sentindo a tensão acumulada de uma noite inteira sem dormir. Saí, me enxuguei e abri o armário. Peguei a camisa que estava no fundo, uma camisa social azul marinho que eu tinha comprado há uns 2 meses e ainda não tinha usado. Comprei porque Rodrigo tinha me dito que ia ter uma reunião com o pessoal da construtora em breve e eu queria estar bem apresentado. Não era uma camisa cara, mas era boa, bem cortada, daquelas que ficam no corpo do jeito certo. Coloquei com calma, abotoei cada botão, passei a mão no tecido para alisar. Me olhei no espelho por um momento. Não por vaidade, só para ver como estava. E o que eu vi me surpreendeu um pouco. Porque apesar de uma noite inteira acordado, apesar de tudo que tinha acontecido, o homem que me olhava de volta do espelho não parecia destruído. Parecia sério, parecia decidido.
Tinha uma coisa nos olhos que eu não sabia nomear exatamente, mas que eu reconhecia de outras fases difíceis da vida. A expressão de quem passou por uma noite de tempestade e chegou do outro lado ainda de pé. Voltei para a cozinha. Liguei a cafeteira de novo, peguei 2 xícaras, por hábito, por educação, por respeito a alguma versão do que aquilo ainda representava, e coloquei na mesa. Uma de cada lado dos documentos. O café fumegando, o silêncio do apartamento ainda guardando o peso da noite anterior. Sentei na minha cadeira de sempre, peguei o celular e fui respondendo algumas mensagens de trabalho com a calma de quem tem tempo. Porque eu tinha. Não ia a lugar nenhum com pressa naquela manhã. Nada que eu precisasse fazer era mais importante do que o que estava prestes a acontecer ali. Ela apareceu às 8h23. Eu ouvi o barulho da porta do quarto abrindo antes de vê-la. Depois os passos no corredor, aqueles passos de manhã lentos, ainda metade dormindo. Ela entrou na cozinha com o cabelo preso num coque frouxo, usando o pijama de calça e camiseta que ela sempre usava em casa, sem maquiagem, sem o perfume de ontem. O rosto ainda levemente inchado de sono. Ela me viu sentado ali de camisa social e parou por uma fração de segundo. Não foi uma parada longa, rápida, quase imperceptível. Mas eu vi. Eu estava prestando atenção em cada detalhe daquele momento com uma concentração que eu normalmente reservo para a obra. Aquela atenção técnica de quem sabe que um detalhe ignorado pode comprometer a estrutura inteira. Ela disse bom dia com uma voz que tinha pouco de manhã e muito de avaliação. Aquele tom de quem está tentando medir o ambiente antes de decidir como se posicionar. Eu respondi bom dia sem levantar os olhos do celular. Ela foi até a cafeteira, pegou a xícara que eu tinha separado, serviu o café. Ficou de costas para mim por um momento. Eu imaginei o que estava passando na cabeça dela. Se ela estava esperando que eu começasse a conversa, se estava preparando alguma fala, se estava tentando entender por que eu estava de camisa social sentado na cozinha às 8 da manhã, como se fosse ter uma reunião de negócios. Ela se virou e aí viu os documentos no centro da mesa. 2 papéis virados para baixo, no centro da toalha xadrez, encostados na sua xícara de café. Ela olhou para eles, olhou para mim e esperou. Eu disse, lê com calma, não tem pressa. Ela puxou a cadeira devagar e sentou. Ficou olhando para os documentos por um segundo sem tocá-los, como se estivesse tentando decidir se queria mesmo saber o que estava escrito ali. Depois estendeu a mão e virou o primeiro. Era o contrato com a construtora Irmãos Felício. Eu observei o rosto dela enquanto ela lia, não de um jeito dramático, não com satisfação de quem quer ver o outro sofrer, com a atenção calma de quem precisa saber a verdade sobre como uma pessoa reage quando o chão se move embaixo dos pés. Ela leu devagar, viu os olhos percorrendo as linhas, parando em alguns trechos, voltando. Viu o momento em que ela chegou no valor do contrato, porque a mandíbula tensionou, levemente, rápido, mas tensionou. Viu os olhos continuarem descendo pelo texto, chegarem na cláusula de participação nos resultados e pararem. Ela ficou olhando para aquele trecho por mais tempo do que tinha ficado olhando para qualquer outro. Depois levantou os olhos e me olhou. Pela primeira vez naquela manhã ela me olhou de verdade, não o olhar distraído de quem está me vendo como parte do cenário do apartamento. Um olhar direto, real, com algo dentro dele que eu reconheci, mas não consegui nomear de imediato. Eu não disse nada. Apontei para o segundo documento com um gesto leve da cabeça. Ela baixou os olhos para o papel, soltou o contrato devagar e virou o segundo. E aí o rosto mudou. Não foi gradual como tinha sido com o contrato. Foi imediato, como quando alguém leva um susto e o corpo reage antes da mente processar. Um enrijecimento, um breve congelamento, o ar preso por um segundo no pulmão. Ela leu a primeira linha, depois a segunda. Depois parou e ficou olhando para aquele papel sem ler mais nada, como se as palavras tivessem se recusado a entrar. O segundo documento era um pedido de divórcio. Não era uma ameaça escrita por mim num papel de caderno. Não era um ultimato emocional jogado no calor da briga. Era um documento redigido por advogado, com linguagem jurídica, com os dados corretos dos dois, com a qualificação do regime de bens,
com as cláusulas específicas sobre o apartamento, que era meu antes do casamento, com escritura registrada em cartório no meu nome, sem alteração de titularidade em nenhum momento da união. Rodrigo tinha me colocado em contato com o Daniel ainda de madrugada, por mensagem. E o Daniel, que era daqueles profissionais que trabalhava em qualquer horário quando o caso pedia, tinha me mandado o esboço às 6 da manhã. Eu tinha revisado, confirmado os dados e imprimido junto com o contrato. Ela ficou olhando para o papel. O silêncio que tomou a cozinha naquele momento era completamente diferente do silêncio da noite anterior. O de ontem era meu silêncio, o silêncio de quem absorve um golpe e não reage. O de agora era o silêncio dela. E esse tinha outra textura, outro peso. Era o silêncio de quem entendeu de repente que o jogo que achava que estava jogando tinha regras que ela não conhecia. Ela disse meu nome. Disse baixinho, diferente de todas as vezes que tinha dito nas últimas horas. Sem o tom de impaciência de ontem à noite. Sem o distanciamento clínico com que tinha me explicado sobre o Henrique. Era uma voz menor, mais próxima de algo real, de algo que ainda estava tentando encontrar o chão embaixo dos próprios pés. Eu tomei o café devagar antes de responder. Disse para ela que não precisava responder nada agora. Que o documento era um esboço, que ia ser necessário ir a um cartório e a um advogado dela para formalizar tudo, que eu entendia que precisava de tempo para processar. Disse tudo isso com a voz calma de quem planejou cada palavra, porque eu tinha planejado. Tinha ensaiado aquela conversa mentalmente durante boa parte da madrugada. Ela perguntou se eu estava falando sério. Eu disse que sim. Ela perguntou se isso era por causa de ontem. E aí eu pausei. Porque essa era a pergunta errada. Ou melhor, era a pergunta que revelava tudo sobre como ela tinha me visto durante todo esse tempo. Como se o que tinha acontecido ontem fosse um episódio isolado que eu estava transformando em tragédia. Como se eu fosse o tipo de pessoa que toma uma decisão dessa na base da emoção de uma noite só. Eu disse, não é por causa de ontem. Ontem foi só a última página de um livro que já estava acabando há bastante tempo. Eu só não tinha virado a página antes porque eu ainda estava esperando que o enredo mudasse. Ela ficou olhando para mim. Eu me levantei, peguei minha xícara, lavei na pia, sequei com o pano de prato e coloquei de volta no armário. Depois peguei as chaves do carro na gaveta e minha mochila que estava atrás da cadeira. Antes de sair da cozinha, parei por um segundo e olhei para ela. Ela ainda estava sentada, com o segundo documento na mão, com o rosto de quem está tentando organizar o pensamento. Mas os pensamentos não estão cooperando. Eu disse, o café ainda está quente. E saí. Desci pelo elevador, atravessei o hall do prédio, saí pela porta giratória e entrei no sol da manhã de São Paulo. Parei por um segundo na calçada. Fechei os olhos e senti o calor do sol no rosto. Aquele calor de manhã que ainda não é agressivo, que ainda tem algo de gentil, de recomeço. Abri os olhos. Lá em cima, no 5º andar, a janela que eu tinha visto acesa de madrugada estava agora apagada. Quem quer que estivesse acordado ali tinha finalmente ido dormir, ou tinha saído para a vida, ou tinha resolvido o que precisava resolver. A cidade seguia em frente. Eu também. Tá vendo como a história tá virando? Não sai daí. O segundo documento é o que vai mudar tudo, e o que acontece a seguir vai te surpreender de um jeito que você não espera. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho para não perder o final. Curte o vídeo se você tá do lado do Marcos. Comenta aqui o que você acha que ela vai fazer agora e compartilha com alguém que precisa ver essa virada. Eu fiquei no carro por uns 10 minutos sem ligar o motor. Não porque estava arrependido. Não porque estava esperando que ela descesse correndo, batesse na janela e dissesse que tudo tinha sido um erro enorme e que ela estava disposta a recomeçar do zero. Fiquei porque precisava de um momento só meu, num lugar neutro, sem a pressão do apartamento, sem o rosto dela na minha cabeça, sem os documentos em cima da toalha xadrez que ela mesma tinha escolhado numa tarde feliz em Embu das Artes. Às vezes, a gente precisa de 10 minutos dentro de um carro parado para entender que realmente fez o que fez. Olhei para o prédio lá de baixo. 5º andar,
Terceira janela da esquerda. O quarto. A cortina estava fechada. Nenhum movimento. Ela ainda estava lá dentro. Provavelmente sentada naquela cozinha com os 2 documentos na mão, tentando montar um raciocínio que fizesse sentido com o que ela tinha encontrado naquela manhã. Eu liguei o motor e saí. Fui até uma padaria que fica a uns 3 quarteirões do apartamento. Daquelas padarias antigas de bairro que São Paulo ainda tem, com balcão de mármore, vitrine com salgado de fornada, café servido em xícara de louça grossa. Me sentei num banco alto perto da janela. Pedi um café com leite e um pão de queijo. E fiquei olhando para a rua enquanto a cidade esquentava. O celular ficou em cima do balcão virado para cima. Ela não mandou mensagem. Não ligou. Durante a hora inteira que eu fiquei ali, nada. Eu não sei dizer se senti alívio ou se senti aquela pontada específica de quem esperava alguma coisa, mesmo dizendo para si mesmo que não estava esperando. Provavelmente os 2 ao mesmo tempo, que é como a maioria das emoções reais funciona. Não vêm sozinhas, vêm em conjunto, misturadas, sem uma linha clara separando uma da outra. Paguei o café, voltei para o carro e liguei para o Daniel. Daniel Fonseca era advogado de família há 14 anos. Rodrigo o conhecia desde a faculdade. Tinham estudado juntos por 2 anos antes de cada um ir para o seu curso. Era um homem direto, daqueles que não perdem tempo com rodeio e que te dão a informação que você precisa sem embrulhar em algodão. Apreciei isso desde a primeira troca de mensagens que tivemos de madrugada. Ele atendeu no segundo toque. Perguntou como eu estava. Eu disse que estava inteiro. Ele entendeu que era a resposta mais honesta possível e não insistiu. Começou a me explicar os próximos passos com aquela clareza objetiva de quem fez aquilo centenas de vezes e sabe que o cliente precisa de informação antes de precisar de amparo. Disse que o esboço que ele tinha enviado era um ponto de partida, que precisávamos de uma reunião presencial para ele entender o quadro completo antes de protocolar qualquer coisa. Perguntou sobre o regime de bens. Eu disse que era separação total, que desde o início do casamento a gente tinha mantido conta separada, despesas divididas, nenhum bem adquirido formalmente em conjunto. O apartamento era meu antes do casamento. Escritura lavrada 2 anos antes de a gente casar, no meu nome, comprado com um consórcio que eu tinha iniciado ainda solteiro. O carro era meu também, financiado no meu CPF, com parcelas que saíam da minha conta. Daniel ficou quieto um momento e depois disse: "Você está numa posição muito mais confortável do que a maioria das pessoas que chegam até mim." Eu disse que sabia. Ele perguntou se ela tinha algum bem no nome dela que cruzasse com o meu de alguma forma. Pensei bem antes de responder. Não havia nada. Ela nunca tinha comprado nada de expressão no próprio nome. Quando falávamos de comprar algo grande, sempre acabava no meu nome porque o crédito dela nunca foi suficiente. Não por descaso meu, era a realidade do histórico financeiro dela. Daniel disse que ia separar um horário ainda naquela semana para a gente conversar com calma e que eu não precisava me apressar em nada. Que o esboço era só para ela entender que aquilo era real, que eu tinha tomado uma decisão de verdade e não estava ameaçando. Agradeci, desliguei e fiquei parado no carro mais um momento. Foi aí que o celular tocou. Era ela. Deixei tocar 3 vezes. Não por jogo, não para causar efeito dramático. Deixei porque precisei desses 3 toques para decidir se estava pronto para ter aquela conversa. Na 4ª vez, atendi. A voz dela estava diferente. Não era a voz de ontem à noite, aquela voz segura de quem está no controle da narrativa. Era uma voz mais estreita, mais contida de quem está fazendo esforço para parecer calma quando não está. Ela disse que precisava conversar. Eu disse que sabia. Ela perguntou onde eu estava. Eu disse que estava saindo para resolver algumas coisas e que ia demorar. Ela perguntou quando eu voltava. Eu disse que não sabia ao certo. Houve um silêncio de alguns segundos. Depois ela disse: "Marcos, o que foi ontem não foi o que você está pensando." E aí eu entendi uma coisa importante. Ela ia tentar reescrever. É uma coisa que acontece quando a realidade muda de repente e a pessoa que achava que tinha o controle percebe que não tem mais. O instinto é voltar ao começo e tentar mudar a versão dos fatos.
Não necessariamente mentindo de propósito. Às vezes é genuíno. A mente humana tem uma capacidade extraordinária de acreditar na versão que é mais conveniente. Mas o efeito é o mesmo. Uma tentativa de reformatar o que aconteceu para que caiba numa narrativa menos danosa. Eu deixei ela falar. Ela disse que o Henrique era um chefe e nada mais, que o que ela tinha dito sobre jantares e joias tinha saído errado, que ela estava cansada e estressada e que as palavras não representavam o que ela realmente sentia. Disse que eu tinha que entender o contexto, que era pressão de trabalho, que ela não estava bem emocionalmente há semanas e que eu não tinha percebido. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou um silêncio do meu lado que durou o tempo suficiente para ela perceber que eu não ia completar com o que ela esperava. Eu disse apenas: "Eu vi o documento, Camila, e você sabe o que você disse." Ela ficou quieta. Eu continuei: "Não tô ligando para brigar, já passou dessa fase. Liga para o Daniel Fonseca. O número está no rodapé do documento. Ele pode te indicar um colega que trabalha pela parte dela se você precisar. Cuida de você." Desliguei. Fiquei sentado no carro olhando para nada por um momento. Não senti vitória. Isso é importante dizer. As pessoas às vezes imaginam que num momento desse, a gente sente aquela euforia de quem virou o jogo, aquela satisfação quente de quem provou alguma coisa. Não foi assim. O que veio foi uma tristeza tranquila. Não o tipo de tristeza que paralisa, mas o tipo que reconhece a perda. Porque no final das contas, por mais que tudo aquilo tivesse acontecido, por mais que a traição fosse real e as palavras dela tivessem sido reais, 7 anos de vida compartilhada também eram reais. 7 anos de café da manhã, e conta de luz, e compra de mercado, e viagem de fim de semana. E planos que a gente faz sem perceber que está fazendo, porque acredita que vai estar com aquela pessoa para sempre. 7 anos não somem porque um documento é colocado sobre uma mesa. Eles ficam, transformados, mas ficam. Eu liguei o carro e saí dirigindo sem destino certo por uns 20 minutos. Peguei a marginal, coloquei uma rádio qualquer e deixei São Paulo passar pela janela. O rio, os viadutos, os prédios, a vastidão bagunçada e honesta daquela cidade que nunca prometeu ser fácil para ninguém e nunca deixou de ser magnética mesmo assim. Quando parei num semáforo fechado, o celular vibrou. Era uma mensagem de texto. Não era dela, era do Henrique. Levei um segundo para processar. Ele tinha o meu número. Provavelmente ela tinha passado em algum momento, talvez por alguma questão de trabalho que eu nem lembrava mais. A mensagem era curta. Dizia que ele precisava conversar comigo, que era importante, que ele podia se encontrar onde eu preferisse ainda naquele dia. O semáforo abriu. Eu guardei o celular e continuei dirigindo. Não respondi na hora. Deixei a mensagem lá, não lida do ponto de vista de resposta, enquanto eu processava o que aquilo significava. Por que um homem naquela posição ia querer conversar com o marido? O que ele tinha a dizer que precisava ser dito pessoalmente? Podia ser culpa, podia ser precaução, podia ser alguma tentativa de controlar o dano antes que eu fizesse alguma coisa que afetasse a vida profissional ou pessoal dele. Fosse o que fosse, eu ia ouvir, porque eu tinha aprendido naquela madrugada uma coisa que valia mais do que qualquer reação impulsiva. Informação é poder. Quanto mais você ouve e menos você fala, mais você entende. E quanto mais você entende, mais claro fica o próximo passo. Respondi apenas: "Pode ser às 4 da tarde. Você escolhe o lugar." Ele respondeu em menos de 2 minutos com o endereço de um café no Itaim Bibi. Claro, o Itaim Bibi. Eu confirmei e coloquei o celular no porta-objetos. Ainda eram 9h30 da manhã. Tinha muita coisa para acontecer antes das 4 da tarde. E eu ia estar pronto para cada uma delas. Eu cheguei 10 minutos antes das 4. Não por ansiedade. Chegar cedo é um hábito que eu carrego desde a época de obra. Quando atrasar 5 minutos numa reunião de canteiro, pode significar retrabalho de 2 dias. Chegar antes dá tempo de observar o ambiente, entender quem está onde. Calibrar o tom antes de qualquer palavra ser dita. É um hábito técnico que virou instinto. O café que ele escolheu era daqueles lugares que custam o dobro do que deveriam custar, porque ficam no bairro certo, e tem o tipo de decoração que as pessoas fotografam antes de sentar.
parede de tijolinho aparente, luminária de filamento exposto, cardápio pequeno escrito num quadro negro com letra cuidadosa. Mesas de madeira escura bem espaçadas umas das outras. Esse detalhe eu notei porque não é à toa. Espaço entre as mesas significa que a conversa não vaza. Significa que quem frequenta aquele lugar valoriza a discrição. Pedi um café coado e sentei de frente para a porta. Henrique chegou no horário exato. Isso me disse alguma coisa sobre ele antes mesmo de ele abrir a boca. É o tipo de pessoa que controla o tempo, que não chega cedo porque chegar cedo demonstra ansiedade, e não chega tarde porque chegar tarde é desrespeito que ele não se daria ao luxo de mostrar numa situação dessas. Pontual como quem está acostumado a negociar. Ele era mais novo do que eu esperava, uns 42, 43 anos. Alto, ombro largo, terno cinza sem gravata, relógio no pulso esquerdo que era discreto o suficiente para quem não entende e caro o suficiente para quem entende. Cabelo grisalho nas laterais, restante escuro. O tipo de homem que fica mais interessante com a idade, e provavelmente sabe disso. Me viu sentado e veio direto, sem hesitação, sem aquela fração de segundo que as pessoas têm quando não têm certeza de como vão ser recebidas. Veio com passada firme e mão estendida antes mesmo de chegar na mesa. Disse o nome dele e apertou minha mão. Aperto firme, 2 movimentos, soltou. Profissional. Sentou na cadeira do outro lado sem esperar ser convidado. Fez um sinal discreto para o garçom, pediu um expresso e me olhou. Eu deixei o silêncio trabalhar por alguns segundos. Aprendi que silêncio no início de uma conversa difícil é uma ferramenta poderosa. Ele revela muito sobre a outra pessoa. Quem preenche o silêncio primeiro geralmente é quem está mais desconfortável. E quem está mais desconfortável geralmente é quem tem mais a perder. Ele preencheu. Disse que agradecia eu ter aceito o encontro. Disse que entendia que era uma situação delicada e que ele não tinha intenção de tornar isso mais difícil do que já estava. Disse que havia algumas coisas que ele precisava deixar claras, não porque devia satisfação a mim. Essa parte ele disse com uma honestidade que eu respeitei, porque pelo menos não estava fingindo que me devia alguma coisa, mas porque havia uma questão profissional envolvida que ele queria resolver de maneira adequada. Eu disse, pode falar. Ele abriu levemente as mãos sobre a mesa, aquele gesto de quem vai apresentar um argumento sem defesa prévia, e começou. Disse que o que havia acontecido entre ele e a Camila tinha sido um erro. Não uma aventura planejada, não uma relação em andamento, um erro de julgamento num contexto de proximidade profissional que foi longe demais. Disse que ele era casado, que tinha 2 filhos, um de 11 e uma de 8 anos, e que a família era o que mais importava para ele, acima de qualquer coisa. Disse que assim que ele entendeu para onde aquilo estava indo, ele recuou. E que ontem à noite, quando ela ligou pedindo apoio depois que eu tinha apresentado o divórcio, ele foi direto. Não havia nada entre eles, além de um erro que não ia se repetir. Eu ouvi tudo sem mexer um músculo no rosto. O expresso dele chegou. Ele tomou um gole. Continuou. Disse que havia uma questão profissional também, que a Camila trabalhava diretamente com ele, que a situação tinha criado um constrangimento que afetava a dinâmica da equipe e que ele ia precisar fazer uma realocação no organograma. Ela seria transferida para outra área, com a mesma função e o mesmo salário, mas sem o acesso direto a ele. Disse que o RH ia formalizar essa mudança na semana seguinte e que ela já havia sido informada naquela manhã. Aí, ele parou. E pela primeira vez desde que sentou, ele perdeu um pouco da compostura profissional. Não muito. Era o tipo de homem que raramente perde a compostura completamente. Mas houve uma mudança sutil na postura, um leve afrouxamento nos ombros, e quando ele falou de novo, a voz estava um tom abaixo. Ele disse, eu errei. Não com você, com a minha família. E me arrependo. Mas entendo que isso não muda nada no que você está passando. E não estou aqui esperando que você me absolva de nada. Ficamos os dois em silêncio por um momento. O barulho do café ao redor continuava. Xícaras, conversa baixa de outras mesas, o som abafado da rua lá fora. Mas na nossa mesa havia uma quietude específica, densa.
do tipo que aparece quando duas pessoas estão sendo honestas uma com a outra de um jeito que não acontece com frequência. Eu tomei o último gole do meu café coado. E aí eu disse a ele uma coisa que eu não tinha planejado dizer. Saiu naturalmente, sem cálculo, e por isso eu sei que era verdade. Disse: eu não tô aqui para te responsabilizar por nada. Ela é adulta, fez escolhas adultas. Você também. O que acontece entre vocês dois é problema de vocês. O que me diz respeito é o que eu vou fazer com a minha própria vida a partir de agora. Ele me olhou por um segundo com uma expressão que eu não soube classificar direito. Não era alívio exatamente. Era mais parecido com respeito. O tipo de respeito involuntário que a gente sente quando a outra pessoa age de um jeito que a gente não esperava e que é melhor do que a gente teria agido no lugar dela. Ele disse: você é um homem de cabeça fria. Eu disse: aprendi que cabeça quente não constrói nada. Ele assentiu levemente. Pegou o expresso, terminou. Colocou a xícara na beira do prato com precisão. Puxou o celular do bolso. Olhou a tela por um segundo e voltou os olhos para mim. Disse que havia mais uma coisa, que ele sabia do meu contrato com a construtora Irmãos Felício. Eu mantive o rosto neutro, mas por dentro alguma coisa acendeu. Como ele sabia disso? Ele respondeu antes que eu perguntasse, provavelmente leu a minha expressão. Disse que o mundo de infraestrutura e construção em São Paulo e nos estados do Centro-Oeste era menor do que parecia, que ele tinha negócios na área também, e que um dos sócios da Felício era conhecido dele. Não soube do contrato por ela, ficou claro nessa explicação. Soube pelas próprias conexões do setor. Disse que havia lido o projeto de Jataí quando o sócio tinha comentado, e que era um bom projeto. Eu não disse nada. Esperei. Ele disse: tenho uma obra parada em Rio Verde por falta de responsável técnico de estrutura. Projeto pronto, licença aprovada, prazo apertado. Se você tiver interesse, posso te mandar o escopo ainda essa semana. O silêncio que veio depois disso foi diferente de todos os outros silêncios daquela conversa. Eu olhei para ele. Ele me devolveu o olhar sem desviar. Não havia manipulação no que ele tinha dito. Pelo menos não do tipo rasteiro. Não a proposta de quem está tentando comprar silêncio ou criar uma dívida. Era mais complicado do que isso. Era a proposta de um homem de negócios que separava o erro pessoal da avaliação profissional. E que provavelmente tinha chegado àquela reunião com essa carta no bolso desde o começo, esperando o momento certo para jogar. Eu podia recusar, podia me levantar, dizer que não misturava negócio com situação pessoal e ir embora com a postura intacta. Seria compreensível, talvez até admirável, dependendo de quem estivesse olhando. Mas eu sou engenheiro, e engenheiro avalia estrutura, não aparência. A estrutura do que ele tinha oferecido era sólida. Rio Verde era uma cidade em expansão acelerada. A 35 quilômetros de Jataí. Eu estaria praticamente na mesma região do projeto da Felício, com a vantagem de 2 contratos simultâneos, 2 fontes de renda, 2 projetos para compor um portfólio que ia me abrir portas que o emprego atual nunca abriria. Além disso, e isso eu não disse em voz alta para ele, mas ficou muito claro na minha cabeça naquele momento, eu não ia recusar uma oportunidade boa por orgulho mal colocado. Orgulho mal colocado é luxo de quem tem patrimônio suficiente para se dar ao trabalho de ser seletivo na hora errada. Eu ainda estava construindo. E quem está construindo não desperdiça material bom só porque veio de um lugar inesperado. Eu disse: manda o escopo, vou analisar. Ele assentiu com aquele movimento breve e preciso de quem está acostumado a fechar acordo sem precisar comemorar. Chamou o garçom, pagou as 2 consumações sem perguntar e se levantou. Estendeu a mão de novo. Eu apertei. Ele disse que ia mandar o material até o dia seguinte e que ficava à disposição se eu tivesse dúvida. Depois saiu pelo mesmo caminho que tinha entrado. Passada firme, ombro reto, sem olhar para trás. Fiquei sentado sozinho naquela mesa por mais alguns minutos. Olhei pela janela do café para a calçada do Itaim Bibi lá fora. Pessoas passando com aquela pressa característica de quem vive naquele bairro. Executivos, assistentes, entregadores, todos no mesmo fluxo acelerado de uma tarde de dia útil em São Paulo.
Pensei na Camila lá no apartamento, sabendo que tinha sido realocada no trabalho, sabendo que o Henrique tinha encerrado qualquer possibilidade de algo além do profissional, sabendo que eu tinha saído de manhã com uma camisa nova e 2 documentos na mesa, e não tinha voltado ainda. Pensei em tudo que ela achava que ia acontecer quando chegou em casa sorrindo na noite anterior, e pensei em tudo que realmente aconteceu. Tem uma coisa que a vida ensina para quem presta atenção, e é uma lição que ninguém consegue te dar de fora, que só chega quando você passa pela experiência completa, com toda a dor que ela traz. O momento em que alguém te subestima completamente é exatamente o momento em que o destino dá para você todas as ferramentas de que você precisa para provar que essa pessoa estava errada. Não para essa pessoa, para você mesmo. Eu deixei uma gorjeta na mesa, peguei minha mochila e saí. Do lado de fora, o sol de fim de tarde em São Paulo tinha aquela cor dourada e poeirenta que só essa cidade sabe fazer. Uma luz que parece cansada, mas ainda está em pé, que atravessou o dia inteiro, e ainda assim ilumina tudo que toca com aquela qualidade específica de quem sobreviveu até o fim. Me identifiquei com aquela luz. Peguei o celular e mandei mensagem para o Rodrigo. Preciso te contar o que acabou de acontecer. Você não vai acreditar. Ele respondeu em menos de 1 minuto com apenas 3 palavras. Tô esperando. Liga. Dei uma risada baixa sozinho na calçada do Itaim Bibi. A primeira risada genuína em mais de 24 horas. E liguei. 6 meses é pouco tempo para algumas coisas e uma eternidade para outras. Para cicatrizar uma ferida funda, 6 meses é pouco. Ainda dói, só dói diferente. Não aquela dor aguda de início, mas uma dor mais baixa, mais constante, que aparece nos momentos errados e nos lugares que a gente menos espera. No mercado, quando pega o produto que a outra pessoa sempre escolhia. Na música que tocava de fundo naquela viagem que foi boa. No jeito que a chuva bate numa janela tarde da noite, quando você está sozinho e o apartamento está quieto demais. Para reconstruir uma vida, 6 meses é uma eternidade. Eu estava em Goiânia. Tinha alugado um apartamento no setor Bueno. Bairro arborizado, comércio na calçada, padaria na esquina que abria às 5:30 da manhã e que eu descobri na segunda semana, porque não conseguia dormir até tarde e precisava ter algum lugar para ir quando o teto do apartamento começava a pesar. Me tornei cliente fixo. O dono, seu Antônio, um goiano de uns 60 anos com bigode branco e avental sempre manchado de farinha, me chamava pelo nome e já sabia o meu pedido antes de eu abrir a boca. Café com leite, pão de queijo quentinho, mesa perto da janela. Às vezes a estabilidade vem das coisas menores, não das maiores. O projeto em Jataí estava no 3º mês de execução e caminhando dentro do cronograma, o que no universo da construção civil brasileira é quase um milagre. E eu não digo isso com ironia, digo com o respeito genuíno de quem sabe quantas variáveis conspira contra um prazo numa obra de infraestrutura. Fornecedor que atrasa, clima que não coopera, burocracia que empaca num carimbo. Mas a equipe da Felício era boa, organizada. E o meu trabalho técnico tinha entrado no ritmo certo desde o 1º mês. O projeto de Rio Verde, o que o Henrique tinha me apresentado naquele café do Itaim Bibi, eu aceitei formalmente 3 semanas depois da nossa conversa. Levei esse tempo para ler o escopo completo, fazer minha própria avaliação estrutural, conversar com Rodrigo sobre os números e só então assinar. Não me apressei porque oportunidade boa não some em 3 semanas. E se some, não era boa o suficiente. Era um projeto de infraestrutura urbana, ampliação de um complexo comercial numa área de expansão da cidade. Menor que o de Jataí em volume, mas com uma margem técnica mais interessante, porque o terreno tinha características específicas que demandavam solução personalizada. Exatamente o tipo de desafio que me mantém acordado de empolgação em vez de me manter acordado de angústia. As 2 obras juntas, mais o salário que eu continuei recebendo nos primeiros 2 meses, enquanto a demissão voluntária era processada, me colocaram numa condição financeira que eu nunca tinha tido na vida. Não rica no sentido exagerado da palavra. Rica no sentido real e honesto, sem aperto, sem conta atrasada, com reserva,
com capacidade de planejar o próximo passo sem o coração na garganta. Comprei um apartamento em Goiânia em outubro. Não um apartamento enorme, não uma compra de quem está tentando provar alguma coisa para alguém. 2 quartos, sala com luz boa, varanda com vista para um parque pequeno. Assinei a escritura numa tarde de quinta-feira sozinho, com o Daniel ao meu lado, como orientação jurídica, e o Rodrigo do outro lado do telefone quando eu saí do cartório. Rodrigo perguntou como eu estava me sentindo. Eu fiquei 1 segundo antes de responder, parado na calçada em frente ao cartório, o sol de Goiânia, que é um sol diferente do de São Paulo, mais direto, mais sem cerimônia, batendo no meu rosto. Disse, inteiro. Ele disse que sabia. E eu soube que ele sabia de verdade. O divórcio foi finalizado em setembro, sem briga, sem audiência contenciosa, sem nenhum dos dois precisando sentar numa sala de tribunal, olhando um para o outro com advogado de cada lado. Ela assinou o que precisava ser assinado. Eu assinei o que precisava ser assinado. E o que tinha sido construído em 7 anos foi desfeito em papel num processo que levou menos de 60 dias. O apartamento ficou comigo. Sempre foi meu. Juridicamente nunca houve dúvida sobre isso. E ela não tentou contestar. Decidi vender. Não queria voltar para São Paulo para morar naquele espaço. Tinha memória demais nas paredes, na toalha xadrez que eu não joguei fora na hora, mas que precisava jogar, na rachadura do teto que eu nunca consertei e que eu deixei como estava quando o apartamento foi para o mercado imobiliário. Ela voltou para a casa da mãe dela enquanto buscava um lugar. Fiquei sabendo por uma amiga em comum. Não porque eu estava monitorando a vida dela, mas porque as pessoas contam mesmo quando você não pergunta. E eu aprendi a ouvir com aquela neutralidade de quem recebe a informação sem deixar que ela mexa no que já foi decidido. Fiquei sabendo também, pelo mesmo canal involuntário, que a realocação no trabalho não tinha durado muito. Ela pediu demissão no final de agosto. O constrangimento de trabalhar na mesma empresa depois de tudo que tinha acontecido era insustentável, e eu entendo isso. Mesmo que ela tivesse causado a situação, entendo. Tem coisas que a gente causa e das quais a gente também sofre as consequências. E as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, sem que uma cancele a outra. Estava procurando emprego. Eu não senti satisfação quando ouvi isso. Não é o que as pessoas esperam que eu diga, mas é a verdade. Senti uma tristeza distante, do tipo que a gente sente quando escuta que alguém que foi importante na sua vida está passando por dificuldade, não porque você quer ajudar, não porque você ainda tem ligação, mas porque 7 anos de história criam uma espécie de memória afetiva que não se apaga com documento assinado. Ela existiu na minha vida de verdade. E essa verdade não some só porque o final foi o que foi. Mas a vida dela já não era minha responsabilidade. E a minha vida estava sendo construída com as próprias mãos, num ritmo que eu reconhecia, que era meu, que ninguém tinha me dado de presente. Numa tarde de novembro, minha mãe veio me visitar em Goiânia. Ela nunca tinha saído de Franca para lugar nenhum sozinha. Peguei ela no aeroporto. O primeiro voo da vida dela aos 63 anos, com aquele nervosismo contido de quem não ia admitir que estava nervosa, mas segurou minha mão no estacionamento com uma força que entregou tudo. Fiz almoço no apartamento novo. Arroz, feijão, frango. O básico que ela me ensinou, que eu aprendi que é o suficiente quando é feito com atenção. Ela sentou na minha mesa nova, olhou pela janela nova, viu o parque lá embaixo e ficou quieta por um momento. Depois me olhou e disse, seu pai estaria orgulhoso. Eu não respondi. Não precisava. Ficamos a tarde inteira conversando sobre coisas pequenas. A horta que ela tinha no quintal, o vizinho que tinha trocado o cachorro, a feira do sábado que ela não perdia por nada. Coisas que não têm peso de drama, que não aparecem em nenhuma virada de história, mas que são a textura real de uma vida que continua. E que, continuando, vai ficando mais bonita do que qualquer plano que a gente faz no papel. Numa noite de dezembro, eu estava sentado na varanda do apartamento com um copo de água, olhando para o parque lá embaixo, quando o celular vibrou. Era uma mensagem dela, uma única mensagem. Curta, dizia que ela precisava falar comigo, que sabia que não tinha direito de pedir isso, mas que se eu pudesse dar 5 minutos,
Ela agradecia. Eu li a mensagem. Fiquei olhando para ela por um bom tempo. A tela iluminada na escuridão da varanda, as palavras dela estáticas esperando alguma resposta minha. E não respondi. Não por raiva, não por mágoa, não para fazer ela esperar como punição, que é o que as pessoas às vezes imaginam quando ouvem que alguém deixou uma mensagem sem resposta. Não respondi, porque não havia mais nada a dizer. Porque algumas conversas, quando chegam atrasadas demais, não têm mais o lugar certo para acontecer. Porque eu tinha feito as pazes com tudo aquilo dentro de mim sozinho, sem precisar de uma ligação de 5 minutos para fechar um ciclo que já estava fechado. Coloquei o celular na mesa ao lado do copo de água. Olhei para o parque lá embaixo. Havia uma família sentada num banco. Pai, mãe, criança pequena que corria entre os dois. Normal, simples, real. Respirei fundo. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio ao meu redor não pesava nada. Era só silêncio. Do bom. Do tipo que a gente conquista depois de muito barulho. Se essa história te tocou, inscreve-se no canal agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova como essa. Curte o vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Você acha que o Marcos fez certo em não responder? E compartilha com alguém que está passando por algo parecido. Às vezes a pessoa precisa ouvir que a virada é possível. 1 ano. É o tempo que leva para uma ferida virar cicatriz. Não some. Cicatriz nunca some. Mas endurece, fecha, para de sangrar. E quando você passa a mão por cima dela num momento distraído, o que você sente não é mais dor. É só textura. A prova física de que alguma coisa aconteceu e que você atravessou. Eu estava no cartório quando ela mandou a última mensagem. Não o cartório do divórcio. Esse já era história antiga, encerrada em papel e assinatura num setembro que ficou para trás. Era outro cartório, em Goiânia, numa terça-feira de manhã com aquele sol de cerrado que bate diferente de qualquer outro sol do Brasil. Direto, honesto, sem nuvem pedindo licença. O tipo de sol que ilumina tudo sem se desculpar. Eu estava sentado numa cadeira de espera com uma pasta de documentos no colo quando o celular vibrou. Li o nome dela na tela. Não senti aquele aperto que sentia antes. Não senti nada parecido com urgência, com necessidade de responder rápido, com o coração mudando de ritmo. Senti apenas o reconhecimento tranquilo de quem vê um capítulo antigo aparecer brevemente antes de fechar o livro de vez. A mensagem dizia: eu sei que não tenho direito, mas queria só te dizer que eu entendo agora o que eu fiz. Levei tempo, mas entendi. Espero que você esteja bem. Eu li 2 vezes. Depois coloquei o celular no bolso do paletó e voltei os olhos para a porta do cartório, esperando ser chamado. Chamaram meu nome 3 minutos depois. Entrei na sala, sentei do outro lado da mesa do tabelião e assinei a escritura do meu primeiro imóvel comercial. Uma sala num edifício empresarial no setor marista. Espaço que eu ia transformar num escritório de engenharia próprio, com CNPJ no meu nome, com placa na porta, com o tipo de independência profissional que eu tinha desenhado na cabeça nas madrugadas de Goiânia, quando o projeto de Jataí ainda estava no papel, e o de Rio Verde ainda era uma proposta num café do Itaim Bibi. Assinei cada página com a caneta que o tabelião estendeu. Firma reconhecida, documentos carimbados, cópia entregue na mão. Saí do cartório com a pasta embaixo do braço e parei na calçada. O sol bateu no rosto. Fechei os olhos por um segundo. Pensei na mensagem dela e pensei em tudo que aquelas palavras representavam. Não o que ela estava pedindo, não o que ela esperava de resposta, mas o que significa quando alguém finalmente entende uma coisa que você já tinha entendido faz tempo. Tem uma paz estranha nisso. Não é vitória, repito isso porque é importante. Vitória é uma palavra pequena demais e barulhenta demais para o que aquilo era. Era algo mais silencioso. Era a confirmação de que o que tinha acontecido era real, tinha peso, tinha deixado marca nos dois. Não só em mim. Mas confirmação não é convite. Abri o celular, li a mensagem dela mais uma vez e fiz o mesmo que ela tinha feito comigo naquela terça-feira de 1 ano atrás. Deixei os 2 riscos cinza. Guardei o celular. Desci a calçada e fui até o carro. Tinha almoço marcado com o Rodrigo e com o Daniel.
A gente tinha criado o hábito de almoçar junto uma vez por mês desde que eu tinha me mudado para Goiânia. Rodrigo tinha alguns clientes na cidade e Daniel tinha expandido o escritório dele para lá também. Então o almoço virou um ponto fixo, aquele tipo de ritual informal que a gente não agenda com cerimônia, mas que acontece com a regularidade de quem sabe que precisa um do outro mesmo quando tudo está indo bem. O restaurante era um goiano de verdade, daqueles que servem pequi, empadão, arroz com guariroba, frango caipira com aquele molho que não tem receita escrita porque a dona faz de memória há 40 anos. Eu tinha encontrado o lugar por acaso no 3º mês em Goiânia. Entrei sozinho numa quinta-feira com fome e curiosidade e saí de lá com a certeza de que ia voltar toda semana. Rodrigo já estava lá quando cheguei, de camisa polo, óculos no rosto, cardápio na mão mesmo já sabendo o que ia pedir porque era igual toda vez. Daniel chegou 2 minutos depois, gravata afrouxada, cara de quem tinha saído direto de uma audiência. A gente pediu, conversou, comeu. No meio do almoço, sem cerimônia, eu contei sobre a mensagem dela. Rodrigo parou o garfo no ar por um segundo. Daniel levantou os olhos do prato. Rodrigo perguntou o que eu tinha respondido. Eu disse, nada. Ele ficou me olhando por um momento. Depois assentiu com a cabeça. Devagar. Daquele jeito que ele tem quando concorda com algo, mas está processando ao mesmo tempo. Disse apenas, certo. Daniel disse que achava saudável, que às vezes a resposta mais honesta é o silêncio e que silêncio não é crueldade quando é a verdade. A gente continuou almoçando. Depois do café, quando a conta foi dividida e a gente estava saindo, Rodrigo me segurou pelo braço na calçada enquanto Daniel foi buscar o carro. Me olhou com aquela seriedade que ele reserva para as coisas que importam de verdade. Perguntou, você está bem de verdade? Não o bem de resposta automática. O bem de verdade. Eu fiquei um segundo antes de responder, porque essa pergunta merecia um segundo. Merecia que eu fosse honesto comigo antes de ser honesto com ele. Eu disse, estou. Não do jeito que eu era antes. Esse cara não existe mais. Mas do jeito que eu sou agora, sim, estou bem de verdade. Ele me deu um abraço rápido, daqueles que homem dá quando não sabe expressar com palavra e resolve expressar com gesto, e foi pro carro dele. Eu fui pro meu. No caminho de volta pro escritório, meu escritório com minha placa, com meu nome, fui pensando numa coisa que eu nunca tinha parado para organizar direito em palavra, mas que estava lá, presente, construída ao longo desse ano inteiro. Eu não sou o mesmo homem que ficou sentado naquele sofá, com a televisão ligada em canal que não estava assistindo, esperando uma porta abrir. Esse homem existiu, foi real, e eu não tenho vergonha dele. Ele aguentou o que precisava aguentar e fez o que precisava ser feito, sem perder a dignidade. Mas ele ficou para trás. Ficou naquele apartamento de São Paulo junto com a toalha xadrez, com a rachadura no reboco, com o jantar frio de 2 pratos em cima da mesa. O homem que eu sou agora conhece o próprio valor sem precisar que ninguém confirme. Trabalha porque gosta, porque construir é o que me faz sentir inteiro, não porque estou tentando provar para alguém que sou suficiente. Dorme no próprio apartamento, come na própria mesa, acorda de manhã com uma agenda que é minha, com problemas que eu escolhi ter porque são os problemas de quem está crescendo. Cheguei ao escritório, subi, abri a porta. A placa na entrada estava leve, a sala cheirava a madeira nova e a café passado que minha assistente, a Fernanda, fazia toda manhã antes de eu chegar. Ela estava na mesa dela olhando para a tela, caneta na mão. Levantou os olhos quando eu entrei e disse que tinha chegado o projeto de revisão estrutural de Anápolis que eu estava esperando. Eu disse que ia ver agora. Sentei na minha cadeira, abri o computador e por um momento antes de olhar para o projeto fiquei com os olhos na janela. Lá fora, Goiânia seguia o ritmo dela. Movimento, sol, vida que não espera ninguém. E aí me veio uma lembrança. Do meu pai na marcenaria, com as mãos calejadas e a voz baixa, dizendo aquela frase que eu tinha repetido mentalmente tantas vezes naquele ano. O barulho que você faz quando apanha diz muito mais sobre você do que a porrada em si. Eu não fiz barulho. E olhando para onde eu estava agora, a sala, os projetos, a placa na porta, o sol lá fora, eu entendi que ele tinha razão do jeito mais completo que uma frase pode ter razão.
Não era sobre silêncio como fraqueza, nunca foi. Era sobre silêncio como escolha, como dignidade, como a recusa de deixar que o pior momento da sua vida defina o barulho que você vai fazer pelo resto dela. Ela queria um homem com o padrão de vida do Henrique. Não percebeu que esse homem estava do lado dela e que ela mesma o empurrou exatamente para o lugar onde ele precisava estar para se tornar o que sempre foi capaz de ser. Abri o projeto de Anápolis, peguei a caneta e comecei. Às vezes, a maior reviravolta da sua vida começa no momento em que alguém te subestima. Essa história era minha, e agora você a conhece. Obrigado por ter ficado até aqui do primeiro ao último capítulo. Se ela te tocou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você sentiu. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil e precisa ouvir que é possível atravessar, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Às vezes uma história é tudo que falta para alguém encontrar o chão de novo.